Você pode ter vindo com força contra a minha vida, mas eu digo na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Jesus me blinda, o espírito de ressurreição me reveste, me fortalece. Eu vivo a vida de Cristo. Ele entregou a sua vida 2000 anos atrás, e eu vivo a sua vida. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Mas para você poder dizer isso, você precisa trilhar um caminho de santidade. Você precisa trilhar um caminho de renúncias. Não é simplesmente declarar. Declarar não é nada. Você precisa viver o que você está declarando. Porque se você fala, você não tem nada em mim, mas você continua com a sua mente cheia de lascívia, se você continua mentindo, se você continua com hábitos que não honram, hábitos que vão contra os princípios de Deus, se você realmente quer burlar os princípios de Deus, sabia que não dá para burlar os princípios de Deus? Não tem como. Então, falando de ceia, Jesus, há 2000 anos atrás, a ceia é um momento em que você vê aqui uma mesa preparada com um cálice representando o sangue de Jesus e o pão representando o seu corpo. Esse cálice e esse pão falam de uma nova vida. Uma vida, porque Jesus há 2000 anos atrás, ele abriu um novo e vivo caminho para eu viver o que nenhum homem no Antigo Testamento viveu. Você pode viver hoje o que nenhum homem, até mesmo aquele que você mais admira, aquele que você acha o máximo no Antigo Testamento, nenhum deles puderam viver a realidade que hoje você pode viver por causa da cruz de Cristo. A ceia fala da cruz. A ceia fala de um caminho que Jesus trilhou para nos ensinar. Ele não quer que você entregue o seu corpo, porque o sacrifício foi Ele. E o sacrifício foi único. Mas Ele quis te mostrar, e Ele fez um desafio, que se você quiser ser discípulo dEle, você tem que pegar a sua cruz e andar como Ele andou. Andar por um caminho que vai te tirar de uma vida. Eu vou dizer para você, a vida que a gente vive, guiado pela nossa mente, guiado pelas nossas emoções, é uma vida terrena. Essa vida terrena, ela é de baixa qualidade. Essa vida terrena, ela é medíocre. Mas quando eu digo não, eu quero pegar minha cruz e eu quero andar como Jesus andou, e a cada dia uma renúncia, a cada dia eu quero morrer para que Cristo viva em mim. Quando você toma essa decisão, você começa a viver uma vida de nível superior. Você sai do alcance de Satanás. Você tem noção disso? Aí você realmente se torna blindado pelo poder do sangue de Jesus, porque você simplesmente não olha para a obra de cruz. Tudo bem, a obra de cruz foi há 2000 anos atrás. Não, você vive o que a obra de cruz fez há 2000 anos atrás, hoje. Ceia fala de um passado. O passado foi há 2000 anos atrás, quando Ele morreu na cruz e Ele se entregou pelos teus pecados. Pelos nossos pecados. Ceia fala do presente. E você hoje no presente, você tem que pensar, Jesus morreu por mim, e o que é que eu estou fazendo com a vida que Ele me deu? O que é que eu estou fazendo com a medida de graça que Ele liberou para mim? O que é que eu estou fazendo com as armas que Ele liberou para mim? O que é que eu estou fazendo com a herança que Ele entregou de mão cheia, sabe? Ele me entregou. É só estender as mãos e Ele me entregou uma herança. O que é que eu tenho feito com essa herança? Ceia fala do passado, ceia fala de um presente e ceia fala de um futuro. Quando eu estarei ceando com Ele, não mais ceando aqui e não o vendo, mas o vendo, contemplando, porque eu vou ser arrebatado e eu vou sentar na mesa com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, num futuro muito próximo. Não tenha dúvida, esse futuro está muito próximo, mas muito próximo mesmo. É só a gente olhar para tudo que está acontecendo. Mas o que o Senhor Jesus, Ele quer nessa ceia, que você possa dizer para o diabo,
Mas para isso você vai precisar olhar para você mesmo. Examinar o seu coração. O que é que tem me afastado de um nível de glória que faça com que Satanás olhe para mim e ele fuja de terror e de pavor, porque ele vê Cristo na minha vida. E aí você vai ver, e você vai pensar, e o Espírito Santo, nesse momento, vai começar a fazer você a lembrar de coisas que você faz e que entristece o Espírito de Deus. Mas sabe para quê? Você entender melhor a obra de cruz, Jesus, ele foi apresentado para um homem que se chamava amigo de Deus. Poucos homens foram chamados de amigo de Deus no Antigo Testamento, mas um deles, Abraão, foi chamado de amigo de Deus. E Deus quis, porque esse homem era tão amigo, tão amigo, tão amado. Tão amado. Por que ele era amado e por que ele era amigo? Porque ele escolheu andar com Deus todos os dias da sua vida. Ele tinha erros, a Bíblia não oculta os erros de Abraão. Ele era um homem como eu, como você, uma pessoa comum, uma pessoa com erros e com acertos, uma pessoa que por medo, ele ocultou que Sara era sua esposa. Enfim, se eu for discorrer aqui, todos os erros de Abraão são muitos. Assim como se eu for discorrer os erros de cada um de nós. Mas ele tinha erros, mas o número de acertos de Abraão era muito maior do que o número de erros. E Abraão tinha algo que é muito precioso para Deus. Ele não reincidia nos erros. Quando ele reconhecia, ele se afastava daquele erro, ele mudava o caminho, ele convertia o caminho de morte num caminho de vida. E Deus olhou para Abraão e falou: eu quero que você entenda algo que vai acontecer, muito longe do tempo em que você vive, que é a obra de cruz. Eu quero que você entenda, Abraão. E aí Deus deu duas experiências para Abraão. Eu vou contar essas duas experiências. Se você quiser anotar onde estão, você anota. Você não vai precisar abrir. Eu só quero falar sobre essas duas experiências que Abraão teve, para ele entender a cruz, que é o que você tem que entender hoje. O que você precisa entender no dia de ceia é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Você precisa entender no dia de ceia tudo que ele liberou para que você viva hoje. E tudo que você tem para celebrar hoje, porque ele abriu um novo e vivo caminho. E ele chegou para Abraão: Abraão, meu amigo, vamos lá, você vai ter uma experiência, você vai entender o que é a cruz. Abraão, ele fez um sacrifício, porque andar na cruz, no caminho de cruz, é você andar em direção ao altar de Deus, todos os dias. Viver a cruz de Cristo não é só no dia de ceia. No dia de ceia é mais forte, porque a gente celebra, a gente relembra, a gente fala e o poder é liberado. Mas você pode viver isso todos os dias. Então Deus falou para Abraão: Abraão, faz um sacrifício, você pega animais, corta pela metade. Abraão falou, sem entender: tudo bem, Deus, eu vou pegar os animais. Pegou os animais, cortou os animais pela metade. É claro, quando você faz um corte, muito sangue é derramado. E Abraão viu aquele sangue todo escorrer, porque não era um animal só, eram vários animais. Abraão viu todo aquele sangue correndo. E de repente Abraão, ele viu algo interessante em cima, e que não é difícil de entender, não é sobrenatural. Em cima de uma morte, sempre vem aves de rapina. E Abraão, as aves de rapina começaram a se aproximar perto do sacrifício de Abraão. E Abraão entendia que aquele sacrifício era precioso para Deus. Foi Deus que tinha pedido. Ele não entendeu o porquê, mas ele sabia: eu preciso proteger esse sacrifício. E Abraão pegou um pau e começou a afastar aquelas aves. Mas toda a força de Abraão foi embora, ele cansou. E quando ele cansou tanto, e as aves iam embora e as aves voltavam. As aves iam embora e as aves voltavam. E Abraão, o braço de Abraão doeu. Abraão ficou cansado. A noite ficou escuro de repente. E Abraão deitou e dormiu. E quando Abraão deitou e dormiu, algo sobrenatural aconteceu. Chegou uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo.
e começou a andar pelo meio daqueles animais, e começou a romper toda a escuridão, e aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo veio fazer aquilo que Abraão não podia fazer. E quando Abraão saiu do sono, ele entendeu que aquilo que ele não podia fazer, aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo podia fazer. E ele entendeu mais do que isso. Ele entendeu que foi o próprio Deus, que foi o Senhor que desceu. Aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo era o Senhor. Ele entendeu que era o Salvador. Ele entendeu que aquilo que ele não podia fazer, o Salvador viria para a terra para fazer. Ele entendeu que haveria poder no sangue, não o sangue de animal, mas um sangue precioso. E eu digo para você, nós estamos em tempo de guerra, e hoje você está celebrando o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para proteger a tua família. O sangue de Jesus tem poder para guardar a tua casa. O sangue de Jesus tem poder para estar desde o alto da cabeça até a planta dos pés da sua vida, e para consumir todas as enfermidades. Diga ao enfermo: eu creio. Você que está enfermo, diga: eu creio que eu vou ser curado nesta noite, porque o sangue de Jesus, fala com força, o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Abraão entendeu. Abraão teve essa primeira experiência. Sangue derramado, muito sangue derramado, e esse sangue derramado atraiu uma presença celestial, a presença de Deus para a terra, e ele andou sobre este sangue para abrir um novo e vivo caminho. Deus falou: Abraão, você entendeu mais ou menos? A tua mente não tem como, seria exigir demais. Ele só entendeu que ele viveu um momento antecipado da graça de Deus. Ele viveu algo que hoje nós vivemos e não entendemos. Eu quero que você saiba que o sangue de Jesus, que nós celebramos hoje na ceia, ele tem poder para afastar toda ave de rapina, todo demônio que vem e se aproxima da tua vida. Você tem noção disso? Abraão, ele começou a entender. Quer dizer que este sangue derramado, essa presença, que é a presença do meu próprio Deus, afastou demônios que eu não consegui com a minha própria força. Abraão não conseguiu afastar aqueles demônios. Abraão não conseguiu afastar aquelas aves de rapina, mas você pode afastar aves de rapina do teu casamento, da vida dos teus filhos. Você pode afastar pelo poder do sangue de Jesus. Fala comigo bem alto: o sangue de Jesus tem poder. Fala mais alto: o sangue de Jesus tem poder. Você está ainda em João 14? Então vai um pouquinho para frente. João 8. João 8. Jesus ele estava tendo uma conversa com alguns religiosos que queriam entender algumas coisas, e Jesus estava querendo falar de coisas muito mais profundas. Eles queriam discussões sobre coisas que não levavam a lugar nenhum. E de repente Jesus quebra aquela conversa com uma declaração, e ele diz aqui no versículo 56, João 8, 56. De repente Jesus ele fez uma declaração, e aqueles religiosos disseram: mas espera aí, você disse que quando ele falou de Abraão, quando Jesus falou de Abraão, os religiosos meio que zombaram, falaram: você está falando que você é novo? Você está falando que você conheceu Abraão? Aí Jesus responde o seguinte no versículo 56: Abraão, vosso pai. Quando Jesus fala de uma pessoa no Antigo Testamento, presta atenção e volta para você ver o que ele quer te ensinar. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Que profundo que Jesus disse. Jesus disse que Abraão viu o dia do Senhor. Abraão viu a cruz. Abraão
viu a cruz por revelação. E Abraão se alegrou. Por que Abraão se alegrou? Porque Abraão entendeu o que você precisa entender hoje. Por isso que dia de ceia é dia de milagre. Dia de ceia é dia de poder do céu ser liberado de uma forma espetacular. Porque é o dia em que você tem que olhar para a cruz e lembrar e se alegrar de tudo aquilo que Jesus fez. Jesus na cruz do Calvário, Ele colocou os teus editos de dívida ali e cancelou todos eles, para que Satanás não destruísse a herança que você pertence. Você é filho amado, protegido, guardado, mimado. Nós somos filhos mimados de Deus. Mas e a segunda experiência de Abraão? Eu falei que a primeira experiência de Abraão foi em Gênesis 15, e ele entendeu o poder do sangue. Ele entendeu que para que o sangue fosse derramado, Jesus teria que vir. Ele entendeu de uma forma sobrenatural. Não sou eu que estou falando, é Jesus falando. Ele viu o meu dia e ele se alegrou. Essa foi a primeira vez que ele viu o dia do Senhor e se alegrou. A segunda vez que ele viu o dia do Senhor e se alegrou foi quando Deus fez um pedido para ele. E de repente Deus falou para Abraão: Abraão, eu tenho uma proposta para você. Uma caminhada que vai levar 3 dias. Essa caminhada não é uma caminhada curta. Essa é uma caminhada em que você vai aprender a resistir às trevas. Você vai aprender a confiar em mim. E você vai ver o poder da cruz. Será que Deus falou tudo isso para Abraão? Não, Deus não falou. Deus só falou para Abraão, mas era tudo isso que eu estou falando. Deus só falou para Abraão, visitou Abraão numa manhã e disse: pega o seu filho e vai sacrificar. Não falou vai sacrificar o teu filho, vai sacrificar no monte. E Abraão, ele entendeu, ele disse: essa caminhada vai ser diferente. Não é perto da minha casa, eu vou ter que andar. Eu vou ter que andar 3 dias. Essa caminhada é diferente. Eu não estou levando, Deus não falou nada para levar animal. Essa caminhada é diferente. E eu digo para você que o Senhor está hoje te visitando e te propondo uma caminhada diferente. Ele está dizendo: olha, o grande sacrifício já foi feito há 2000 anos atrás. Mas se você quiser, nesses dias difíceis, nesses dias de guerra, nesses dias em que o diabo quer destruir famílias, quer destruir o teu ministério, quer destruir a tua vida, se você quiser realmente andar como hoje um carro, ele traz um carro blindado, traz um nível de segurança, em lugares como no Rio de Janeiro, em outros lugares sossegados, perde o sentido. E eu digo para você que nós estamos numa situação no mundo em que nós precisamos ser blindados. Essa é a nossa segurança, sermos blindados pelo sangue de Jesus. E ali Abraão, ele começou a fazer uma caminhada, que essa é a caminhada daquele que entende a cruz. Caminhada de confiança, caminhada de fé, mesmo quando Deus não te explica. Você acorda de manhã e Deus não te explica como o milagre vai acontecer. Você já reparou que Ele não explica para a gente? Como eu queria que Ele me explicasse como que o milagre vai acontecer. Isso traria mais sossego para um coração que fica agitado e aflito com algumas causas. Mas não, Ele não explica, Ele só diz: levanta hoje, sabendo que eu sou contigo. Confia em mim, assim como Jesus confiou, assim como Ele andou em direção à cruz, sabendo que o poder da ressurreição seria liberado. Eu digo que dia de ceia é o dia que você lembra que o poder de ressurreição foi liberado através da morte de cruz do Senhor. E Abraão pegou e começou essa caminhada. Como você acha que foi essa caminhada de Abraão? Primeira coisa, Abraão respondeu muito rápido. Deus falou, vai, ele foi. Mas como que você imagina que foi a luta de Abraão contra os seus pensamentos? Põe a mão na tua cabeça. Olha, aqui é o pior lugar. As piores batalhas são travadas aqui. Abraão, ele passou por luta 3 dias
sabia as contas, seus pensamentos. Por isso eu declaro agora que a tua mente seja blindada pelo poder do sangue de Jesus. Todo tormento e perturbação das trevas seja dissipado agora na autoridade do nome de Jesus. Abraão, ele estava caminhando. Satanás, ele cheira o cheiro da bênção. Ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas ele entende quando alguém está andando em direção à bênção. Você veio hoje aqui em direção à bênção, porque você veio em direção ao altar do Senhor para celebrar a ceia do Senhor. E ali a mente de Abraão foi atacada. Desiste, não vai, volta para casa. Você não escutou direito, você não entendeu direito. Eu acho que Deus está brincando com você, você está levando a sério, e Deus nem está ouvindo os teus pedidos, as tuas orações. Volta para casa, Sara está te esperando em casa. Não, Abraão foi andando em direção ao altar, sabendo que fiel é aquele que prometeu para ele. E mesmo quando ele chegou diante do altar, e ele entendeu que era o seu filho para ser sacrificado, ele colocou o seu filho no altar. E em Hebreus nós temos a revelação de que ele, no momento em que ele colocou o seu filho no altar, mesmo ele teve a confiança de que mesmo que ele morresse, ele ressuscitaria. Dia de ceia é o dia de você acreditar, de você crer que tudo aquilo que já morreu na sua vida vai ressuscitar na autoridade do nome de Jesus. O teu chamado, a unção que um dia esteve presente na tua vida vai ressuscitar. É tempo de ceia, pode ser o teu reavivamento diante de Deus. Ceia é um dia de intimidade com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é que você vai para um casamento? Você se produz, porque senão você vai se sentir muito mal. Eu não estou falando de uma roupa muito cara, mas você se arruma. Você toma cuidado de que aquela roupa do teu guarda-roupa. Eu sou de uma época de tanta pobreza, a minha família, que eu tinha uma roupa que se chamava roupa de domingo. Aquela era a roupa de domingo. E aquela roupa de domingo, era de casamento, era de aniversário. A gente ganhava roupa uma vez por ano. Mas a minha mãe era muito zelosa. Essa roupa de domingo, ela podia ser uma roupa já velha, mas ela era a mais arrumadinha do que as outras. Um pouquinho mais arrumadinha que as outras. E ela era muito bem lavadinha, passadinha, conservada. E se eu tivesse alguma coisa para ir, era aquela roupa que eu iria. E ela estaria em ordem. Eu digo para você, meu querido, como é que você vem para a ceia do Senhor? É um dia especial, não estou falando de roupa agora. Esquece teu guarda-roupa. Esquece a tua roupa. Eu estou falando da tua roupagem espiritual. Como é que você sai com o teu coração? Sabe como é que eu saio com o meu coração? Meu coração já começa a pensar em ceia 2 dias antes da ceia. Por quê, pastora? Porque eu sei que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aguarda esse momento com muita ansiedade. Ele vai sentar na cabeceira da mesa, vai olhar para todos nós e ele vai dizer: como eu amo sentar com vocês, como eu amo. Do lado de fora fica o diabo, ele não pode entrar. Ele não pode entrar, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele desce em pessoa. E ele está contemplando. Será que você veio de qualquer jeito para cá? É um domingo a mais na tua vida? Não, hoje não é um domingo a mais na tua vida. Hoje é o domingo da tua vida. Hoje é o domingo que eu vou sentar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje é o domingo em que eu separei para pensar na cruz do Calvário, o que Ele fez por mim, o poder do seu sangue, o poder do seu nome, o poder do céu na terra. Ele trouxe de volta o Éden por causa da cruz. Ele trouxe, eu posso viver o Éden, o céu na terra. Ele trouxe a atmosfera do céu de volta para a terra. Antes a atmosfera do céu estava só sobre o tabernáculo, enquanto o tabernáculo existiu. Antes a atmosfera do céu estava só sobre o templo, enquanto o templo existiu. Mas hoje você é o templo e essa atmosfera do céu pode estar sobre você, mas isso só acontece apenas 2000 anos. Por que eu digo apenas 2000 anos? Em termos de história, faz muito pouco tempo. Faz muito pouco tempo, 2000 anos foi ontem. Jesus fez isso por nós, foi ontem.
Ele abriu um novo e vivo caminho. E eu queria que você abrisse comigo agora, em Mateus 22. Para que a gente pudesse entender a ceia. Essa parábola ela é muito rica. É uma parábola que fala, se eu fosse dar aula no CTPA, eu pegaria essa parábola e destrincharia essa parábola. Ela é completamente profética. Ela fala da história da humanidade. Ela fala do tempo presente. Ela fala do tempo vindouro. Mas hoje eu quero que você olhe para essa parábola com um olhar de ceia. Porque quando nós nos sentamos, Jesus ele ama tanto a ceia, que ele no momento da ceia, a última ceia que ele fez com os seus discípulos, a ceia pascual, que se tornou a última e a primeira, porque ali ele revelou tudo que hoje nós vamos entender daqui a pouco, um pouco mais. Ele pediu para que seus discípulos preparassem o ambiente. Ele escolheu uma casa especial, um momento especial. E ele falou muito com os seus discípulos naquele dia. E aqui ele está falando com você. Ele quer te ensinar sobre ceia. E em Mateus 22, está escrito no versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-nos, o reino dos céus. Fala comigo, o reino dos céus. Então essa parábola vai falar do que Jesus veio trazer para nós. Até Jesus vir o reino dos céus, João Batista foi o último que anunciou, o primeiro e o último, mas ele anunciou, o reino dos céus está, fala aí, vamos, o reino dos céus está próximo, fala comigo bem alto, o reino dos céus está próximo. Isso foi o que João Batista ensinou, pregou em todo o tempo. Mas aí Jesus veio e falou, o reino dos céus já está aqui. Porque eu expulso demônios pelo dedo de Deus. O reino dos céus já está aqui. Então levanta a tua mão e diz, o reino dos céus está aqui. Ceia é para você lembrar isso. Que baixou o céu na terra. Jesus trouxe reconciliação. E eu posso não viver essa reconciliação quando eu não entendo o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu não vivo, não experimento, não usufruo essa reconciliação, estando ela à minha disposição. Algumas palavras eu vou destacar nessa parábola. E aqui está escrito no versículo 3. Então, enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Fala comigo, já preparei o banquete. Fala de novo, já preparei o banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Fala comigo, tudo está pronto, tudo está pronto. Amados, aqui tem 3 realidades. O banquete foi preparado. O banquete está pronto. E a terceira palavrinha que ele fala aqui, vinde, 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 vem para perto, vem para perto. Entenda, será que você não entendeu? O banquete está pronto, porque Jesus morreu e abriu um novo e vivo caminho que traz toda a provisão do céu para a terra. O banquete está pronto, o banquete da revelação. Eu posso ter intimidade, eu posso ter revelação. Você tem noção do que é você poder fechar a porta do teu quarto, ler a tua Bíblia e Jesus se manifestar através da sua palavra, te revelar, falar com você, trazer novo entendimento. Você tem noção do que é você poder hoje, por causa da obra de cruz, poder levantar a tua mão e dizer e declarar que o Senhor está no meio da tua casa e de repente a opressão vai embora, porque você declarou que o Senhor está no meio da tua casa. Tudo isso você faz porque o banquete está pronto. E por que o banquete está pronto? Porque Jesus, há 2000 anos atrás,
se entregou. O pão vivo desceu dos céus e ele se entregou. Ele derramou o seu sangue e se entregou para que nós pudéssemos viver essa realidade. Mas ele está dizendo, igreja do século 21, eu estou te convidando para chegar mais perto de mim. Você não está tão perto quanto eu desejo. Você está dentro da minha igreja. Você confessa o meu nome, mas você não tem a intimidade que eu quero que você tenha. Você não conhece o meu silêncio. Você não ouve o meu silêncio. Você sabia que o silêncio de Deus tem voz? O silêncio de Deus é tremendo. Mas você não tem paciência, porque nós estamos num mundo agitado. O mundo agitado tem muitas vozes. A minha mente tem voz, as minhas emoções têm voz, a televisão tem voz, a dívida tem voz, tudo tem voz. As pessoas têm vozes que me deixam surdo para a voz de Deus. E Ele está falando, hoje eu abro o teu ouvido para ouvir a minha voz. Não há nada mais importante do que você estar na minha presença e entender que ceia é dia de poder, porque eu me manifesto no meio da igreja de forma sobrenatural, porque é uma ordenança minha, foi uma ordenança dele. Ele disse, celebre até a minha volta. Foi ele que disse, não foi Paulo que disse, foi Jesus que disse, não foi um homem que disse, é uma ordenança. Se você se batizou, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você entendeu que Ele é teu Rei, teu Senhor, teu Salvador? Você entendeu que Ele te ensinou que ir para as águas, Ele mesmo disse, você tem que ir para as águas e se batizar. Ele deixou essa ordenança para nós. Você entendeu isso? Então você está entendendo que Ele também deixou uma ordem, celebre a ceia, porque eu quero visitar a minha igreja todas as vezes que você celebrar a ceia de uma forma especial. Você precisa esperar essa manifestação. O Senhor disse, tudo está pronto. Fala, o meu milagre está pronto. Tudo está pronto. O meu banquete está pronto. Vinde para mais perto. Sai de perto dessas vozes que te atormentam. Agora, nesse momento, se a tua mente começou a ficar agitada, se você começou a pensar em problemas, se você começou a pensar em outras coisas, leva a tua mente agora cativa a Jesus Cristo e fala, Senhor, eu me conecto ao teu coração, eu me conecto à tua mente. Senhor, fala comigo nesse momento. Eu quero a tua presença na minha vida, eu quero o teu poder explosivo na minha vida. Esse é um momento de você estar, sabe, quem senta do lado de uma autoridade e é conhecido por essa autoridade, ela quer benefícios. E que benefícios que a autoridade suprema de todo o universo pode te dar? Todo o benefício da cruz do Calvário Ele pode te dar. Existe alguém aqui enfermo no nosso meio? Levanta a mão. Dia de ceia é dia de cura. Mais uma vez eu declaro, você vai ser curado em nome de Jesus. Porque há 2000 anos atrás, Jesus levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Se você tem andado oprimido, eu digo agora na autoridade do nome de Jesus, se você tem sido atormentado por sonhos, se você tem sido atormentado por pensamentos de morte, eu digo agora, fecha todos os olhos, todo mundo, ninguém vai te ver, mas levanta a tua mão aonde você está. Se você tem sido atormentado por pensamentos de morte, pensamentos de perturbação, de opressão, pesadelos, eu digo agora na autoridade do nome de Jesus que dia de ceia é dia de libertação. Você vai ser liberto em nome de Jesus. É dia do poder de Deus ser liberado. Mas aí a ceia continua. E quando a ceia continua, no versículo 11, de repente, entrando, quem que entra? O banquete estava pronto, os convidados estavam à mesa. Quem é que entrou? Será que você pode dizer, bem-vindo, Rei dos Reis, bem-vindo, Senhor Jesus? A ceia é importante, porque você vai falar, mas o Senhor não está nos outros dias? Claro que está.
só que no dia, sabe quando você, aquilo que eu te disse de você vestir nos dias de ceia, ele também vem de uma forma especial. Ele vem com uma glória, ele vem com uma majestade mais intensa no nosso meio. E ele entra com tudo. Eu não me canso de contar a minha experiência num dia de ceia. Quando eu estive com depressão profunda, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, e um dia um homem muito ungido, há 30 anos atrás, entrou na minha casa e ele disse: em 7 dias você vai levantar dessa cama e eu digo que você vai estar curada, porque no 7º dia é dia da ceia do Senhor e o poder do sangue de Jesus já começa a ser derramado hoje, mas lá na igreja a tua cura vai ser completa. Eu agarrei essa palavra. Eu não tinha força física para reagir e muito menos emocional, mas uma coisa o diabo não tinha matado no meu coração: a fé. A fé ele não tinha matado. E eu falei: Senhor, não tenho força física para te responder. Não tenho força emocional para te responder. Eu estou vendo a morte diante de mim. Mas eu creio na palavra que o teu servo liberou. 1º dia, 2º dia. Eu fui me fortalecendo. De repente, força física que não tinha começou a vir. Força emocional que não tinha começou a vir. E quando chegou no 7º dia, eu tinha força física para levantar da cama. Eu tinha força emocional para sair da cama. Me vesti. Eu falei: dia de ceia? Ele falou que é o dia de milagre. Eu peguei e falei assim: não tenho vontade nenhuma de me arrumar. A depressão faz isso com você. Mas eu vou me arrumar para o Senhor. E aí eu fui, me arrumei. E eu falei, pedi para uma pessoa dirigir para mim, porque eu não tinha ainda força suficiente para dirigir. Nunca vou esquecer. Quando eu entrei naquela igreja, eu vi Deus. Quando eu entrei naquela igreja, eu senti Deus. E quando ele disse uma palavra que eu nunca tinha ouvido, porque eu me converti numa igreja como esta, uma igreja sem muitas formalidades. E quando eu ouvi ele falar uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, ele disse: venham todos aqui, a igreja era pequena. E venham todos aqui à frente tomar ceia e se ajoelhem no genuflexório. Nunca vou esquecer, genuflexório. Eu falei: eu imagino o que seja, porque para ajoelhar deve ser aquela coisa ali da frente do altar. Ele dava roda e rodeava todo o altar. Eu vou no vácuo. O genuflexório com certeza é aquilo. Todo mundo ajoelhou e eu ajoelhei ali. De repente, a glória de Deus desceu, o meu corpo começou a aquecer, e ele pegou o pão, e ele pegou o cálice, e ele pegou o pão e o cálice, e ele levantou, e ele declarou, dia de ceia, por isso que eu falo há 30 anos a mesma palavra, e ele declarou, ele levantou, e eu me arrepio até hoje, ele disse, dia de ceia é dia de milagre. O céu rasgou, eu vi a glória de Deus, eu vi o manto vermelho de Deus, eu senti o peso do manto cair sobre a minha cabeça, e de repente, no lugar da morte veio vida, meu coração começou a acelerar, e eu comecei a sentir alegria. Eu não conseguia sentir alegria, eu consegui sentir alegria. De repente um sorriso brotou no meu rosto, e eu falei, ele está aqui, ele me curou. Ele me curou. Eu levantei que nem uma leoa daquele lugar. Eu senti a força que eu tinha antes de ser acometida por aquela enfermidade. Eu senti força redobrada. E desde aquele dia em que o Senhor se revelou para mim numa ceia, eu entendi o poder que tem no momento em que se levanta o cálice e o pão. Sabe por quê? Porque quando Jesus, há 2000 anos atrás, levantou o cálice e o pão, e ele disse, esta é a nova aliança que eu tenho com você. Aliança de vida e não de morte. Aliança de bênção e não de maldição. Aliança. Mas tem uma pessoa, e aqui eu deixei o rei, né? Então, de repente, entrou o rei. Versículo 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E esse homem que não trazia veste nupcial
foi tirado da mesa de banquete. Esse homem foi levado para fora da presença do rei, porque ele não estava preparado. Ele não era digno de estar na presença do rei. Eu quero dizer algumas coisas para você. Essa parábola, ela começa com uma agitação. O Senhor manda preparar, e o céu fica agitado. De repente o céu fica agitado, preparando, fazendo preparativos. E se você ler toda essa parábola na sua casa, você vai ver que os convidados, eles a princípio não aceitaram, eles não se importaram com aquele preparo. E eu digo para você que muitas vezes você vem para a ceia do Senhor, o céu está agitado, o céu está preparando a tua porção de milagre, a tua porção de bênção, e você não está nem aí. E você chega aqui no culto e você fica distraído. E você fica com um olhar crítico. Eu não queria que fosse hoje a pastora Nária pregando. Eu não queria que fosse hoje o Adriano cantando. Eu não queria isso, eu não queria aquilo. Eu não queria, na verdade, eu não queria nem estar aqui. Eu queria estar assistindo os Jogos Olímpicos. E está demorando demais já. Eu queria estar na minha casa. Eu digo para você, quando você faz isso, você já perdeu a tua bênção. Você já perdeu, mas ainda dá tempo de você entrar em sintonia. Fala, mente, você não vai voar. Emoções, você não vai tomar conta do meu coração. Eu digo que eu não vou perder a minha porção. O céu estava agitado, tudo estava preparado, mas na terra tinha um descaso. Os convidados não queriam estar na mesa de banquete. E um que entrou não estava vestido adequadamente. E foi tirado da presença do rei. Você precisa desejar a presença do rei. Você precisa amar a presença do rei. Você precisa buscar a presença do rei. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui, passando um olhar e olhando como é que está o teu coração, como é que está a tua expectativa. E Ele quer te dar segundo a tua expectativa, segundo aquilo que vai no teu coração. Mas sabe, teve um homem que teve uma revelação tremenda da ceia. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Paulo teve uma revelação tremenda. E ele mesmo diz que foi revelação. Olha o que ele diz. Versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Chegou? 1 Coríntios 11. Lembra que eu disse? Abre a Bíblia, traz a Bíblia, caneta. Olha o que está escrito aqui. Porque eu recebi, de quem que ele diz? Paulo? Quem que revelou para Paulo a importância da ceia? O Senhor. Você sabe que Paulo teve muitos momentos, ele teve arrebatamento, ele teve muitos momentos com o Senhor Jesus, muitos momentos, e ele está dizendo, eu recebi uma revelação. Uma das revelações é tremendo quando você vê as revelações que Paulo teve de guerra espiritual, tremendo quando você vê as revelações que Paulo teve de tantas outras áreas, mas poucas vezes você para ver a revelação que ele teve da ceia. Paulo teve uma revelação. Ele recebeu de Jesus. Ele diz, eu recebi do Senhor. Ele não está falando, eu recebi através dos apóstolos que estiveram na última ceia com Jesus. Não, eu recebi do Senhor. O que também vou entregar para vocês. Ele diz, eu não vou deixar só para mim, não. Eu vou entregar para vocês a revelação que eu tive. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, e partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A revelação que Paulo teve, e vai continuar, a primeira revelação que Paulo teve é,
É importante que você celebre. Isso vai trazer um novo nível espiritual na tua vida. Jesus está falando que nós devemos fazer isso até que Ele venha. A ceia fala de um passado. A ceia fala de um presente que é você. A ceia fala de um futuro que é você com Cristo. A ceia fala de um estado espiritual que você tem que entrar agora. Mas sabe, Jesus, Ele disse uma coisa que Paulo entendeu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a porta. Fala comigo, Jesus é a porta. Fecha os olhos. Que tipo de porta você imagina? João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta. Se você passar por mim, do outro lado vai ter pastagem, vai ter segurança, vai ter vida. Que tipo de porta você imagina? Larga ou estreita? Fala alto. Larga ou estreita? Mais alto. Larga ou estreita? Estreita. Jesus é a porta. Essa porta é uma porta estreita. Não tenta mudar o evangelho. A porta que Jesus nos oferece, principalmente em dia de ceia, é uma porta estreita. Ela é tão estreita que o diabo não consegue passar. Ele é maior do que a porta. Ele é mais largo do que a porta. Ele fica, quando você entra por essa porta estreita, ele fica do outro lado. Ele não pode te pegar. Que porta estreita é essa? Então eu vou te ajudar. Jesus disse que o reino dos céus é tomado por esforço. Essa porta estreita requer de mim esforço. E o esforço é eu deixar do outro lado da porta tudo aquilo que me impede de crescer, tudo aquilo que me impede de andar no Espírito, tudo aquilo que é carnal. Eu deixo do outro lado para passar por essa porta, para cear com o meu Senhor. Dia de ceia é dia de deixar do outro lado tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, todo pecado, toda imundícia. Dia de ceia é dia de arrependimento. Dia de ceia é dia do diabo ficar de mão vazia, porque ele não consegue te pegar, porque você passou pela porta estreita. E do outro lado tem vida, tem pastagem, tem proteção, tem segurança. Mas o que é esforço? O que é a porta estreita? Se você quiser entender, você vai abrir na sua casa Gálatas capítulo 5. Mas eu quero terminar de ler para você poder entender Gálatas capítulo 5. Porque todas as vezes, versículo 26, que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento o corpo, come e bebe juízo para si. Querido, o que é comer o pão indignamente? Comer o pão indignamente é eu chegar na mesa do Rei dos Reis com roupa suja e não ter trocado. Comer indignamente diante do Rei dos Reis é eu conhecer tudo aquilo que desagrada ao Senhor Jesus. É eu vir à igreja. Eu sou solteiro, mas eu tenho uma vida sexual ativa e eu continuo tendo. E aí você vai estar fora. Você vai estar comendo indignamente a ceia do Senhor. O que é comer indignamente? Eu faço e vou continuar fazendo. Eu roubo e vou continuar roubando. Eu minto e vou continuar mentindo. Dia de ceia é um dia de libertação. É um dia de você dizer: Senhor, isso me deixa indigno. Eu quero passar pela porta estreita. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero ver a tua face. Eu quero contemplar a tua glória. Eu quero receber a minha porção do sobrenatural. Eu quero passar pela porta estreita. Eu quero viver o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Por isso, nesse momento, põe a mão no teu coração, fecha os seus olhos e pensa o que é que está dentro da tua vida e que é indigno. O que é que está dentro da tua vida e envergonha o Evangelho? O que é que está dentro da tua vida
e entristece o Espírito Santo? São os teus pensamentos? São as tuas conversas no WhatsApp? São os seus olhos? É a tua boca? É a tua conduta? O que é que tem? Examine-se o homem a si mesmo. Não fique do jeito que você entrou. Esse é um momento de arrependimento. Esse é um momento de limpeza, de purificação. Fala: Senhor Jesus, eu te dou o direito de tirar de mim tudo aquilo que não te agrada. Eu me afasto daquilo que te entristece. Eu me afasto daquilo que te entristece. Eu quero vestes novas. Eu quero, Senhor, vestes brancas. Eu quero viver o teu reino. Eu quero o céu na terra. Eu quero o céu na terra. Eu quero viver a minha porção do milagre. Eu quero viver o sobrenatural. Por isso, eu me afasto daquilo que te entristece, em nome de Jesus. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Eu quero que você contemple agora essa mesa e se alegre em Cristo Jesus. Foi um alto preço para que hoje você pudesse celebrar. Ele disse: celebre até a minha volta. A cruz, eu volto a dizer, a cruz e a ceia fala de um passado, fala de um presente, fala de um futuro. O passado eu já te apresentei, foi tudo que Jesus fez por você na cruz, mas esse presente precisa ser mexido, é você. A ceia é o presente, você precisa ser mexido, você precisa ser tocado. Por isso agora, entrega o teu coração ao Senhor e fala: Senhor, eu quero uma nova vida, eu quero viver no presente os benefícios da cruz. Eu não quero ser presa fácil do diabo. Eu quero viver a tua glória. Eu quero viver o teu resplendor. A ceia modifica, pode modificar tudo na tua vida. Mefibosete, eu não tenho tempo para falar muito. Eu só quero te dizer, você que não conhece quem é esse Mefibosete? É um filho de um rei, do rei Saul, um neto do rei Saul. E sabe o que? Ele que foi um príncipe, tinha tudo. Ele estava sem dinheiro, ele estava aleijado. Mas no momento em que ele foi convidado a sentar na mesa do Senhor, ele foi. E quem era o Senhor? Davi. Davi o convidou para sentar na mesa. E a condição dele foi totalmente modificada. A primeira coisa que modificou foi as finanças. Ele que tinha perdido tudo, Davi restituiu tudo para ele. Dia de ceia é dia de milagre naquilo que o nosso país mais precisa. Nós precisamos de um toque sobrenatural de Deus sobre as nossas finanças. Nós precisamos do toque sobrenatural de Deus sobre as famílias. Nós precisamos do toque sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o momento, essa é a hora, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Nesse momento, fazer alguns convites. Mateus 22, o convite era para todo mundo. Tinha vários tipos de pessoas. E o convite foi sendo dado, batendo na porta da casa. Vem, está pronta a ceia, está pronta a boda. O rei está quase chegando, gente. Vamos, acelera. O rei está quase chegando. 2000 anos atrás, eu digo para você que o convite é o mesmo. O rei está chegando, e ele está dizendo: acorda, desperta. O primeiro convite que eu quero fazer é para você que estava meio frio, você que estava dentro da igreja, mas esfriado, engessado. Eu digo que hoje é dia de avivamento, é o dia do teu reavivamento. Por isso, você que precisa agora receber de Deus nova medida de unção. Você que está precisando sair dessa condição de apatia, levanta a tua mão agora. Eu declaro que a mesa está pronta para você. Você vai sair dessa apatia, você vai sair desta morte espiritual, em nome de Jesus. O poder de Deus te sacode, o poder de Deus sacode agora o teu coração. A vida de Deus entra agora dentro do teu coração, em nome de Jesus. Se você estava desviado, volta agora para os caminhos do Senhor. Se você estava esfriado, aquece
Se você estava morto, viva agora em nome de Jesus. O segundo convite é para você que entrou aqui e nunca declarou com os teus lábios que o Senhor Jesus é o Rei, é o Senhor absoluto da tua vida. Hoje é o dia, hoje é a hora. Ele está batendo na porta do teu coração e dizendo: abre a boca e fala, confessa que eu sou o teu Senhor. O diabo vai bater em retirada. Você precisa falar, você precisa proferir. Se você nunca falou, você nunca proferiu essa oração com os teus lábios: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Se você nunca disse isso, levanta a tua mão aonde você está nesse momento. Levanta agora, levanta bem alto. Esse é o momento de mudar uma condição da tua vida. E declara agora, onde você está, diz: eu aceito. Vamos, toda a igreja ajuda. Declara: eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro agora: você sai do estado de morte para a vida eterna. Você está sendo transportado do reino da luz, agora do reino das trevas para o reino da luz. E eu quero fazer agora o terceiro convite. O terceiro convite é para você que levantou a tua mão e que estava dizendo que estava enfermo. Antes mesmo de sentarmos à mesa, eu quero orar pelos enfermos. Levanta a tua mão agora, bem alto. E se tem alguém aqui com câncer, vem aqui à frente, em nome de Jesus. E eu queria que os pastores pudessem orar. Se tem alguém aqui com uma doença grave, tal como câncer, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu declaro, eu quero que a igreja toda levante agora as suas mãos em direção ao Jorge. Um dia ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Foi uma das libertações mais bonitas que meus olhos contemplaram. Ele literalmente saiu das profundezas das trevas e veio para a luz. E eu digo que o primeiro milagre na tua vida, Jorge, foi a vida eterna. Agora, o mesmo Deus que te deu vida e vida eterna é o Deus que te cura. Em nome de Jesus, recebe a cura, recebe a cura. O manto de cura caia sobre a sua cabeça agora. A destra poderosa de Deus vem agora sobre a tua cabeça. Toda célula maligna seja queimada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre a tua vida. Eu declaro a cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Senhor, cura essas doenças terminais, essas doenças que para medicina não tem como. Tu és o Deus da cura em nome de Jesus. O quarto convite. Onde eu entrei há 30 anos atrás com depressão e pensamentos de suicídio tem sido como uma epidemia. Por isso, eu quero dizer que se você tem um desses dois tormentos na tua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês antes de sentarmos à mesa. Eu digo que a depressão não vai permanecer na sua vida. Assim como eu fui curada, você vai ser curado em nome de Jesus. Hoje é dia de milagre. Você que está vindo aqui à frente, você que está aqui à frente, diga agora comigo: hoje é dia do meu milagre. Hoje é dia do meu milagre. Hoje é dia do meu milagre. Hoje é dia do teu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja, levanta a tua mão para abençoar. Eu digo agora, em nome de Jesus, que a depressão não pode mais ter lugar nestas vidas. Em nome de Jesus, corações sejam visitados agora com a alegria que vem do céu. A alegria do Senhor é a tua força. Olhos
óleo de alegria seja agora derramado sobre a sua cabeça. Toda depressão, toda angústia seja agora quebrada. Toda corrente de tristeza e de morte seja quebrada nesses corações. Eu digo que pensamentos suicidas sejam destruídos agora, em nome de Jesus. No lugar da morte, vida, 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 vida em abundância, em nome de Jesus. Eu declaro a cura, o manto de cura caia sobre você, assim como caiu sobre a minha vida há 30 anos atrás. Caia sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.